Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou fazer 2 perguntas agora, muito simples. São essas daqui, ó. Quem quer ser feliz? Quem quer ter a felicidade como sua melhor amiga? Todos vocês, né? Com certeza. Porém, não é bem assim. Eu sou o Marcos Ricardo Barudi. Eu sou hipnoterapeuta. Eu sou especialista em tratar ansiedade e emagrecimento. As pessoas, normalmente, elas conhecem os sintomas da ansiedade. Ansiedade é apenas uma palavra. Ansiedade é uma palavra para descrever determinados sintomas. Quem está ansioso ou ansiosa conhece muito bem o que é isso. E o pior, esses sintomas são os melhores amigos das pessoas. E essas pessoas têm esses melhores amigos todos os dias da vida dela, vivendo junto com ela, vivendo junto com ele. E esses sintomas, eles atrapalham muito a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, estudantil e assim por diante. Eu falei, né, que a pessoa está com os sintomas. A pessoa não é ansiosa, ela está ansiosa. E eu vou mostrar isso agora para vocês. Mas o pior é que a ansiedade tira das pessoas a capacidade de relaxar, a capacidade de aproveitar a vida, a capacidade de viver, porque a pessoa ansiosa sempre está pensando em alguma coisa, sempre está sentindo alguma coisa que não é aquilo que deveria estar sentindo. Né? O produto da felicidade, momentos em família, o trabalho, a satisfação e assim por diante. Sempre tem alguma coisa na cabeça, sempre está pensando em mais alguma coisa, prevendo, fazendo, pensando no futuro, almoçando, pensando no jantar e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês, né, que as pessoas que sofrem da ansiedade, que sofrem com os sintomas da ansiedade, eles não têm culpa de estarem assim, tá? Mas antes, eu vou falar para vocês um pouco a respeito da hipnoterapia, porque é isso que eu sou hipnoterapeuta. Eu não sou palestrante, tá? Para quem não sabe, a hipnoterapia ela é uma terapia alternativa. Ela trata a causa do problema e não o sintoma. E eu uso a hipnose como ferramenta para fazer esse tratamento. Tá? Eu acesso o subconsciente da pessoa e busco a causa do problema. Eu busco o porquê a pessoa está com os sintomas da ansiedade. As pessoas, geralmente, vão no médico, vão no psiquiatra. E é mais comum as pessoas ansiosas irem no psiquiatra e buscarem uma ajuda. E o psiquiatra ele não conversa muito. Né? Tem 2 tipos de psiquiatra. Aquele que conversa um pouco mais, e depois ele vai receitar um remédio. E aquele psiquiatra que vai perguntar apenas o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa tem, e já receita o remédio. E aí a pessoa vai embora para casa, toma o remédio, mês seguinte ela volta, recebe outra receita, mês seguinte ela volta, recebe outra receita, e assim ela vai por anos assim na vida dela. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu tenho uma cliente nova agora, e ela está há 30 anos tratando a ansiedade dela com o remédio. E o remédio, ele mascara o sintoma, ele não trata o problema, ele não trata a causa. E mascarando o sintoma, não tratando a causa, esse sintoma só aumenta. E aumenta a dose do remédio. Troca de remédio, porque depois o remédio não faz mais efeito, tem que arrumar um outro remédio mais forte. E assim por diante. Né? A hipnose nada mais é do que um estado mental. É um estado de relaxamento físico, mas com alto foco da mente. Mas eu quero falar para vocês que o que eu faço não é hipnose de palco. Tá? Eu não faço ninguém comer cebola achando que está comendo maçã, eu não faço ninguém esquecer o nome do cachorro, tá bom? Eu não faço ninguém falar de trás para frente. Essa hipnose não tem cunho terapêutico, não tem cunho de solução de problema. Mas se vocês quiserem, eu posso até chamar algum voluntário e fazer esquecer o nome do cachorrinho, alguma coisa assim, tá? Mas isso é mero entretenimento. Mas o entretenimento, ele passa. E os sintomas da ansiedade continuam. Então, depois que a pessoa é entretida,
ou melhor, agora que vocês estão prestando atenção em mim, vocês estão me ouvindo falar, quem está ansioso, quem tem estes sintomas, agora não está pensando neles, ou pode até não estar sentindo eles. Mas depois que eu terminar de falar, vocês vão voltar para a rotina de vocês e os sintomas vão continuar aflorados aí, vocês vão continuar sentindo eles. Por quê? Porque enquanto não trata a causa, o problema não desaparece. É assim que funciona. Mas aqueles que não sabem e acham que a hipnose é contar algum segredo, é falar exatamente de trás para frente, perder a consciência, dormir, não é. Ninguém dorme, ninguém acorda, você não vai para lugar nenhum, então você não volta, e assim por diante. E agora eu vou mostrar para vocês que todo mundo já foi hipnotizado, tá? Sem exceção. Sim, eu vou mostrar. É muito simples. A hipnose nada mais é do que aceitar uma sugestão, tá? E ao aceitar essa sugestão, ela entra na mente subconsciente da pessoa. E isso faz sentido para ela, essa sugestão faz sentido. Por isso que ela entra na mente da pessoa. E aí a pessoa faz aquilo qual foi sugerido. E é muito simples. Eu vou mostrar agora para vocês. Todo mundo aqui tem um prato de comida favorito, certo? Todo mundo aqui tem um restaurante favorito. Então, vamos supor que vocês, numa noite, decidam sair para comer pizza. Eu não sei se a pizza é a favorita de alguém, mas vamos supor que não seja. Vamos dizer que todos aqui vão sair para comer uma pizza. Muito bem. Pegam o carro, ligam o som do carro e fazem o trajeto até a pizzaria X. No meio do caminho, aparece a propaganda do seu restaurante favorito. O restaurante favorito que você mais gosta, que serve a comida sua favorita, que você mais gosta. E aí você pensa, aquele restaurante, eu gosto tanto de lá. Tem a comida favorita minha. Acho que eu vou mudar. E eu acho que eu vou, em vez de comer pizza, eu vou lá nesse restaurante, eu vou comer aquilo que eu gosto. E aí você pega e sai do trajeto da pizzaria e vai para o trajeto do restaurante e vai nesse restaurante A, X, não importa, o seu favorito. Você aceitou a sugestão da propaganda do rádio. E você foi, sim, hipnotizado. Porque você aceitou essa sugestão, fez sentido para você ir comer a comida favorita sua. Então, sim, vocês foram hipnotizados. E não é nada demais. Isso acontece o tempo inteiro. As empresas de marketing fazem isso com a gente o tempo inteiro. Certo? O que eles vendem o que eles nos vendem? A ideia. Eles vendem uma ideia. E ao aceitar essa ideia, sim, ela entrou na mente da pessoa, fez sentido. E aí a pessoa consumiu o produto, a pessoa fez a viagem, a pessoa foi no restaurante, foi no hotel, comprou o carro e assim por diante. Então todos os dias somos hipnotizados o tempo inteiro, sem sabermos. E agora eu vou contar que vocês precisam saber 3 coisas. 3 coisas para mudar a vida de vocês. A primeira coisa, programação. A segunda coisa, a mente humana. E a terceira coisa, as emoções. E eu vou explicar tudo certinho agora para vocês saberem como nós somos programados para sermos o que somos. E somos programados para estarmos ansiosos ou sentindo os sintomas da ansiedade. E isso não serve só para a ansiedade, serve para tudo. Serve para as pessoas que estão com sobrepeso, que têm fobias sociais, crenças limitantes e assim por diante. Nós somos frutos de uma programação. E daqui a pouco, no final da nossa palestra, eu vou fazer um sorteio. Para quem preencheu lá a ficha e colocou o nome, o telefone, eu vou fazer um sorteio e eu tenho certeza que esse sorteio vai mudar a vida de vocês também. Então a programação, que nem eu falei, nós somos programáveis, nós somos programados. Nós somos programados pelo meio que nós vivemos, pelas pessoas com as quais nós convivemos. Nós somos programados desde a barriga da nossa mãe até esse exato momento que eu estou falando com vocês. Até nesse exato momento que eu estou passando as informações para vocês, faz parte da programação. Tá? Por isso que eu falei, ninguém tem culpa de estar
com os sintomas da ansiedade. Ninguém tem culpa de estar com fobia social de alguma coisa ou alguma crença limitante. Ninguém tem culpa de estar no sobrepeso. Isso faz parte de uma programação que nós recebemos ao longo da vida, desde a barriga da nossa mãe até agora. E nós somos programados por quem? Pelos nossos pais, nós somos programados pelos nossos irmãos, pelas pessoas com as quais nós convivemos, professores, amigos, mídia principalmente também. E aí nós começamos a seguir um padrão. E esse padrão se repete. E ele vai se repetindo. Desde a primeira vez até agora, até a última vez. Ele sempre se repete. Tá? E como que ele se repete? Muito simples. A primeira vez que nós lidamos com uma situação, a situação A, nós lidamos do jeito A. E depois, ao longo da nossa vida, nós vamos sempre lidando com a situação A do jeito A. Enquanto nós não mudamos essa programação, nós vamos sempre responder do mesmo jeito para a mesma situação. Eu vou mostrar para vocês como nós somos programados e controlados. Por exemplo, ninguém quer ser controlado aqui, né? Ninguém quer ser controlado por ninguém, seja pela esposa, pelo filho, pelo marido, pelo professor e assim por diante, né? Mas nós não estamos tão assim no controle e nós somos controlados sem percebermos. Por exemplo, exemplos de filmes, né? O Casa de Papel lá do Netflix, o Breaking Bad ou qualquer outro filme no qual nós torcemos para o bandido, né? Ficamos com dó do bandido, não queremos que ele seja pego. Por exemplo, né? O filme do George Clooney com o Brad Pitt, que eles vão assaltar o cassino lá de Las Vegas, todo mundo torce por eles, né? Mas eles são bandidos, eles estão roubando, eles não estão fazendo nada certo, muito pelo contrário, eles ainda estão dando ideia para pessoas, né? De como assaltar, o que fazer, como planejar e assim por diante. Mas nós não queremos que eles sejam pegos. E essa é a ideia do diretor. E o diretor passou isso. E torcendo para os bandidos, nós fomos programados, nós fomos controlados. Controlados também pela mídia e assim por diante, a novela. E assim vai. Essa é a programação. Entenderam? É desse jeito. Por exemplo, com os influencers digitais, que influenciam e falam, compre isso, não compre aquilo. Eles ganham, por exemplo, presentes das grandes empresas, são pagos para isso, para influenciar que pessoas consumam tal coisa. Hoje em dia mudou um pouco a propaganda, né? Está muito pela internet, Instagram e assim por diante. Então, eles são pagos para fazer com que nós venhamos a consumir determinadas coisas. Então, eles também estão nos controlando. Tá? Cortes de cabelo, por exemplo, né? Quando a criancinha pequenininha corta o cabelo igual do jogador de futebol, quando eles querem se vestir igual ao ídolo e assim por diante. Tudo isso é controle, tudo isso é programação. Faz sentido, entra na mente da pessoa e ela acaba sendo influenciada. E aí, é um exemplo de programação. A mãe, né, brava, ensina a filha também, né, na base do tapa, a filha aprendeu desse jeito e ensinou a neta do jeito que ela aprendeu. Mas a neta não quis isso para a filha dela. Então a neta ensina a filha agora na base do amor. Diferente, ela mudou a programação dela. Ela está fazendo diferente, porque ela não quer passar isso para a filha. Ela não quer que a filha seja educada da mesma maneira que ela foi pela mãe. E a vovozinha lá, né, a mãe, deve ser bem brava, porque ela está até com o rolo de macarrão ali, né? Então, a gente não pode abusar muito. Então, o que nós temos hoje, o que nós vivemos hoje, o que nós somos hoje, todos falam, né? É consequência do passado. Mas agora vocês vão saber o porquê que é consequência do passado. É porque nós somos programados. Então, nós respondemos do jeito A para a situação A, sempre assim, até que a programação mude. E como que nós vamos mudar esse padrão? Como que muda essa programação? Tem dois jeitos, praticamente. A hipnoterapia, que é o que eu faço, em poucas sessões a pessoa já muda. Eu tenho uma taxa de êxito de 80% na primeira sessão já. Ou a pessoa pode passar por um trauma. Que tipo de trauma? Muito simples. Um trauma mais forte do que aquele que levou-a
a ter aqueles sintomas, a sentir aquilo, a passar por aquilo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, um fumante, ele fuma 2 maços de cigarro por dia, chega um momento da vida dele que ele vai no médico, o médico chega e fala, olha, se você não parar de fumar agora, você não vê o seu filho se formar no colegial. E isso é um trauma para ele. Por quê? Porque ele vai morrer antes, ele vai morrer cedo. Então, a pessoa pode escolher. Se o trauma novo for tão forte assim, ele joga o maço de cigarro no lixo e nunca mais ele fuma. Ou ele pode continuar fumando e vai aprender com um trauma maior ainda, quando estiver fazendo talvez quimioterapia ou alguma coisa do tipo, por exemplo. Entenderam? É mais ou menos assim. E a programação? Qual de vocês já não se perguntou alguma vez na vida, por que determinadas pessoas prosperam financeiramente e outras não? Por que tem casamentos mais felizes que outros? Porque tem gente que consegue ficar casada há 50 anos e gente que não consegue ficar casada há 5 meses. Porque tem pessoas que têm a forma física que querem e outros não conseguem. Porque uns controlam a própria vida e outros não. Faz tudo parte da programação que elas recebem, que elas receberam. Eles foram programados para não conseguirem manter um relacionamento. Foram programados para não prosperarem financeiramente. Por quê? Porque eles não aprenderam. Todo mundo quer ser milionário, todo mundo quer ter dinheiro, não quer? Então, por que alguns são e outros não? Vocês já se perguntaram por que eu sou ou eu não sou? Provavelmente porque o pai de vocês, a mãe de vocês não ensinaram vocês a serem milionários, a ganhar dinheiro. Aí vocês vão falar, mas tudo bem, mas tem aquele fulano que veio do nada. Aquele fulano que morava lá na favela ou coisa parecida. E ele conseguiu, hoje, criar um império. O Silvio Santos, por exemplo. Então ele aprendeu de outra maneira. O pai não ensinou. Quem ensinou para ele? A vida. E aí ele escolheu a programação dele. Ele foi programado para aprender com a vida. E não com alguém ensinando. Do mesmo jeito que mesmo ensinando tem gente que não aprende. Não faz parte da programação. Não entra na cabeça da pessoa. E a pessoa não consegue. Ela não consegue seguir a vida. E agora eu vou mostrar a segunda coisa para vocês. A mente humana. Eu quero que vocês saibam que esse é um modelo da mente baseado na hipnoterapia, que é uma ciência. A hipnoterapia diz isso. A psiquiatria pode dizer diferente, a psicologia de uma outra maneira também. Mas essa daqui é o modelo da mente da hipnoterapia. E a mente se divide em 3 partes. A parte consciente, a parte inconsciente e a parte subconsciente. Todo mundo acha que nós vivemos ali, no consciente, mas não é. Nós não vivemos lá. Só para vocês saberem, o inconsciente é muito simples, é o sistema imunológico, o sistema autônomo. A parte consciente, tá? É a parte da memória, que abriga a memória a curto prazo. O que é a memória a curto prazo? É você saber amarrar seu sapato, ver que horas são, mexer no computador, saber o caminho da sua casa, saber pegar o copo, servir e assim por diante. São coisas pequenas. O consciente, além de tudo, ele é muito analítico e racional. Tudo tem que fazer sentido pro consciente. O que não fizer sentido, ele não faz. E a força de vontade. A força de vontade é extremamente limitada. Por isso que tem muita gente que fala, não, segunda-feira eu vou começar um regime. Aí chega sexta-feira, eu mereço, eu vou comer mais. Aí chega na outra segunda, já não consegue mais manter o regime. Por isso que é muito difícil a pessoa mudar um hábito, mudar a programação sozinho. Por isso que eu falo que a pessoa precisa de uma reprogramação. E na maioria das vezes é sempre um trauma que faz com que ela mude essa programação dela. E depois nós temos agora o subconsciente. É aqui que nós vivemos. O subconsciente, ele abriga a memória ao longo prazo. A memória ao longo prazo, ela começa a ser formada desde a barriga da mãe. Lembra que eu falei para vocês que a programação começa lá atrás na barriga da mãe? Muitos médicos, hoje em dia, mais do que antigamente, dizem que precisamos conversar com o bebê na barriga da mãe, dizer que ele é amado, querido, desejado, por música, contar história. Muitos dizem que as mães não podem passar por situações de estresse muito grandes, que o bebê sente.
Ela não pode ver muitas brigas, ouvir coisas e assim por diante, é a mais pura verdade. Eu já peguei cliente que a programação dela lá atrás, na barriga da mãe, ela já começou a se sentir inferior, rejeitada, porque em uma conversa com a mãe e a avó sugeriu que a mãe abortasse. Então ela já começou a se sentir rejeitada lá no ventre da mãe. E essa rejeição passou para a vida dela. E isso aí causou uma crença limitante muito grande, de um complexo de inferioridade. Então a gente começa a ser programado desde a barriga da nossa mãe, até agora, até esse momento que eu falo com vocês. O subconsciente é onde abriga as nossas emoções. Nós somos seres emocionais. E vocês podem perceber isso na hora de comprar alguma coisa. Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, a nossa emoção fala um pouco mais forte, né? Então as mulheres vão comprar uma bolsa, elas olham e falam, não, eu gostei mais daquela, mesmo sendo mais cara, a emoção fala mais forte e elas compram a bolsa mais cara. Os homens também, eu vou comprar um carro, a emoção fala mais alta, ele sempre vai querer comprar o carro, né? Mais caro, mais bonito, mais esportivo, não importa. Mas a emoção sempre fala mais alto. E é nesse mundo aqui, das emoções que nós vivemos. E por causa delas é que nós criamos esses padrões de comportamento. É por causa dessas emoções que nós somos quem somos. E uma das características mais marcantes do subconsciente é a autoproteção. Ele é autoprotetivo. E ele quer nos proteger de tudo. Tudo aquilo que nos faz mal. Tudo aquilo que nós não gostamos. E aí, como é que ele faz isso? Nos dando sensações. Quais sensações? Essa, por exemplo. As sensações, os sintomas da ansiedade, por exemplo. Para quê? Para que nós não virmos a passar novamente por determinada situação que não nos faz bem. Esse é o X. Esse é o problema. E o subconsciente, não sendo analítico e racional, ele sempre nos protege da maneira errada. Nós não queremos ser protegidos desse jeito. Esse também é um grande problema. Então, todos vocês aqui já ouviram falar de um livro chamado O Segredo. O segredo, qual era o segredo? Era a lei da atração. E aqueles que leram o livro e fizeram o que o livro mandou, que ele mandava, escreve um bilhetinho aqui, fica visualizando a viagem, fica visualizando aquilo que você quer que uma hora chega para você. Não chega muito não, né? Porque eu também visualizei os números da Mega Sena e eu não ganhei, tá? Então não é desse jeito. Por que que não é desse jeito? Porque quando nós visualizamos isso, nós visualizamos com o nosso consciente. E não com o nosso subconsciente. É por isso que nunca chega. O subconsciente tem o poder de nos levar ao sucesso e ao fracasso, de acordo com a nossa programação. Então, enquanto não mudarmos a programação, a gente continua sendo aquilo que nós fomos programados para ser. Por exemplo, as pessoas que têm uma crença limitante financeira. E eles falam o tempo inteiro, isso não dá certo para mim, eu não consigo um emprego melhor, eu não ganho dinheiro, eu isso ou eu aquilo. Isso já está no subconsciente dele. Enquanto estiver lá, enquanto isso não mudar, ele vai sempre atrair este padrão de comportamento para ele. Vai sempre viver esta vida. E aí, como ele não consegue alcançar a vida que ele quer, os sintomas começam a aparecer. É assim que funciona. E essa é a terceira coisa que vocês precisam saber. Do subconsciente, o mundo das emoções. O subconsciente, ele tem um guardião. Ele tem um guardião chamado filtro da realidade. Espelho da realidade. Tudo que não faz sentido para o subconsciente, toda a ideia que não faz sentido, não entra no subconsciente. Por isso que é tão difícil um novo hábito. Por isso que é tão difícil uma mudança. Porque se não faz sentido, ele não permite que entre no subconsciente, não permite que essa programação seja refeita, seja mudada. E é por isso que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas sempre. Vivendo os mesmos padrões, as mesmas rotinas. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Por quê? Porque não faz sentido para o subconsciente, ele não vai permitir essa mudança. Essa é a verdade. Tudo que faz sentido entra e é absorvido. E aí sim, a pessoa consegue instalar aquela ideia ou sugestão no subconsciente, que nem a ideia que eu falei para vocês de, ao invés de ir comer a pizza,
ir comer no restaurante X, que é o restaurante favorito de vocês. Por quê? Porque vocês ouviram a sugestão no rádio. E tudo aquilo que nós lidamos lá na infância, né, faz parte da nossa programação. E a palavra que nós mais ouvimos desde criança é a palavra não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E isso vai explicar muita coisa para vocês. O porquê, por exemplo, que a pessoa não tem um sucesso financeiro. Às vezes a mãe, o pai chega e fala, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E a única programação que a criança tem é o não. Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não compra felicidade e assim por diante. E isso entra na cabeça da criança. Por quê? Porque esse guardião aqui, ele é formado, ele começa a ser formado a partir dos 7 anos de idade e termina mais ou menos por volta dos 12. Tem crianças com mais maturidade, com menos, mas isso aí não é o padrão. O padrão é começar com 7 e terminar com 12. Então, até os 7 anos, tudo aquilo que você fala para a criança, ela acredita como uma verdade absoluta. Não estou aqui para falar de política, mas um determinado candidato, e eu vou dar um exemplo pessoal, eu falo sempre com a minha esposa que o fulano é ladrão. E o meu filho às vezes ouve, ele está do lado, ele está no carro. Então, para o meu filho, o candidato fulano de tal é ladrão. É uma verdade absoluta para ele. Por quê? Porque ele ouviu o pai e a mãe falarem que ele é ladrão. E assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as crianças, porque eles tomam tudo como uma verdade absoluta. Eles acreditam naquilo que os pais falam. E aí começa a programação. Eles não têm o filtro da realidade formado. Tudo que você fala para eles, eles acreditam. E a hora que eles acreditarem, eles vão levando ao longo da vida aquela programação, achando que aquilo sim é verdade. Que aquilo sim faz sentido para eles. E quando o guardião da realidade deles, o espelho da realidade está formado, tudo aquilo que não fez parte da programação que eles receberam, não entra. Então eles continuam vivendo daquele jeito. É assim que funciona a nossa mente. A gente sabe, que eu falei, que as coisas negativas são sempre mais reiteradas. Tudo aquilo que é negativo é mais falado. Nós ouvimos muito não. Tanto é que nós vamos vender alguma coisa, a pessoa fala para você, não custa nada pedir, não custa nada falar, e assim por diante, porque o não você já tem. A gente nunca vai com o princípio que sim eu tenho. Ou o copo está sempre meio cheio e não meio vazio. Nós fomos programados para achar isso. Nós fomos programados para viver desse jeito. E aí, esse é o jeito que nós conhecemos, esse é o jeito que nós vivemos. E aí, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, nós continuamos repetindo e fazendo as mesmas coisas. Aquilo que você come, aquilo que você faz, a profissão que você tem, as viagens que você gosta de fazer, o porquê você gosta de ir para a praia e não para a montanha, ou assim por diante, faz parte da programação. Faz parte da rotina, faz parte do dia a dia da pessoa. E aí, no subconsciente, no mundo das emoções, estão as sensações e os sentimentos, os sintomas da ansiedade. Por que as pessoas começam a sentir, começam a ter os sintomas da ansiedade? Porque lá atrás, em algum momento da vida, ela passou por alguma situação e lidou com aquela situação do jeito A. E vem lidando com essa situação do jeito A até hoje. Porém, quando ela lidou a primeira vez com aquela situação do jeito A, o copo d'água dela recebeu a primeira gota. E conforme ela foi lidando, mais uma gota foi caindo nesse copo d'água. E dependendo da intensidade, em vez de uma gota para a situação A, podem ter sido 10, 20, 30, 50 gotas. Até que um dia o copo transbordou. E a hora que o copo transborda, aparecem os sintomas. A pessoa começa a viver com esses sintomas latentes o tempo inteiro na vida dela. Aí vocês vão me perguntar, mas nossa, nunca ela sentiu isso? Sim, sentia isso, só que não o tempo inteiro. Não eram latentes, não eram fortes o suficiente para incomodar. Era só em determinada situação, nas outras ela não sentia. É a mesma coisa daquele frio na barriga, aquele aperto no peito. Ela lidou com aquela situação e deu frio na barriga. Por exemplo,
com altura. Tem gente que tem medo de altura. E quando chega num lugar alto, dá o frio na barriga. Então, o subconsciente grava isso. Ela passa medo lá em cima. Então, da próxima vez, antes dela passar medo, vem o frio na barriga. Para quê? Para ela não subir em um lugar alto, não passar por aquela situação e não sentir aquilo que ela não quer sentir, o medo. E assim por diante. Então, esses são os sintomas que ela conhece. Os sintomas da ansiedade. Eu vou passar para vocês agora alguns exemplos de posts que eu fiz no Instagram da ansiedade, algumas coisas aí para vocês terem ideia, tá? Esses daqui são alguns dos sintomas físicos que as pessoas podem sentir a respeito aí da ansiedade. As pessoas podem ter todos esses sintomas? Podem, eu já peguei uma cliente que tinha todos. Você pode ter 3, 4, pode ter 3, 4 também, tá? Esses são os sintomas que as pessoas convivem, esses são o que as pessoas sentem. A pessoa não tem ansiedade, ela tem esses sintomas. Mais alguns sintomas, por exemplo, irritabilidade, agressividade. A pessoa acha que pode ser um pico de estresse, a pessoa acha que pode ser que ela tenha o temperamento descontrolado, mas não é. É coisa da ansiedade. Compulsividade, compulsão alimentar, compulsão por compras e assim por diante. A compulsão é um dos sintomas comportamentais da ansiedade também. Por exemplo, os problemas de concentração, de memória. As pessoas começam a achar que elas têm TDAH. E falar, não, eu tenho TDAH, eu tenho isso na minha vida, eu tenho aquilo na minha vida, mas não é. Pode ser uma coisa da ansiedade, um dos sintomas da ansiedade. Alguns emocionais também, tristeza, nervosismo, e um dos piores que é o pensamento de tragédia iminente. Não sei se algum de vocês tem esse aí é bem ruim, achar que sempre alguma coisa ruim vai acontecer. Tem pessoas que, ao sair de casa, se ouvirem no rádio, ou se virem na TV ou no celular, determinada tragédia aconteceu, elas já voltam logo para casa, achando que pode acontecer com elas também. E aí isso aí vira a tal da agorafobia, o medo de sair de casa. Também outras coisas que a pessoa pode achar que é, na verdade, né, um post que eu fiz que a pessoa pode achar que é timidez, mas na verdade são alguns sintomas da ansiedade. O famoso aperto no peito. Muitas pessoas têm esse aperto no peito, muitas pessoas sentem o aperto no peito. E isso aí vem junto, às vezes, com uma melancolia, com uma angústia, uma tristeza. Isso sim pode ser um dos sintomas da ansiedade. Esse aqui também é um bem conhecido, esse aqui muitas pessoas têm. É o tal do Sunday Scaries, que na verdade é aquela melancolia, aquela angústia que vai chegando no domingo. Muitas pessoas têm isso aí no domingo, domingo à tarde, domingo à noite. Por quê? Porque está chegando a segunda-feira e vão voltar para a rotina que eles não querem. Vai voltar para a mesma situação, eu vou fazer a mesma coisa na segunda-feira de manhã, a mesma coisa na terça, na quarta e assim por diante. Eles não conseguem mudar. Por quê? Porque não faz parte da programação mudar isso. Eles vivem isso porque foram programados para viver assim. Mais uma vez, a pessoa pode ter um ataque de pânico, aquela melancolia inexplicável, né? A dor no peito, o frio na barriga. Tudo isso aí faz parte dos sintomas da ansiedade. E essa daqui é uma lista de algumas aplicações da hipnoterapia. O que a hipnoterapia pode fazer, a área de atuação. As minhas duas áreas principais é ansiedade e emagrecimento. Mas ela pode ajudar pessoas em muitas outras áreas. Essa aqui é uma moça que eu tratei. E eu tratei ela da ansiedade e tratei ela também do emagrecimento. Eu apliquei uma técnica que eu chamo de bariátrica mental. E essa aqui é ela alguns dias depois da sessão. E essa aqui já é ela agora,
mais ou menos um mês depois. Ela já afinou o rosto, ela já perdeu silhueta, ela já não consegue mais comer a quantidade de comida que ela comia antes, e a ansiedade dela está lá embaixo. Aqui é só uma conversa no celular, né, de uma outra cliente que eu tratei, né, que a ansiedade dela está 0. E antigamente ela ficaria ansiosa, mas agora ela já está normal. Ela tá sem ansiedade e ela vive a vida dela hoje sem esta ansiedade, achando que é normal ser assim. Esse é um outro rapaz que eu tratei, tá? Não está sentindo ansiedade mais, ele deixou, né? Ele passou por algumas situações, mas ele não ficou ansioso, ele não está mais cutucando o dedo, ele cutucava bastante o dedo quando ele ficava ansioso, e aí passou para ele. E isso tudo depois de apenas uma sessão de tratamento. E eu tinha uma prova viva aqui do meu tratamento, mas a minha prova viva foi tirar as fotos do outro evento que está acontecendo aqui na Hípica. É o Giba, é o Gilberto, que é o nosso fotógrafo oficial aqui do clube. Eu tratei o Gilberto também. E tratei ele da ansiedade e também de emagrecimento. E aí daqui a pouco ele falou que vai voltar, e aí ele explica pra gente como que ele está se sentindo e como é que foi o tratamento dele. Tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês querem me perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. E daqui a pouco eu vou fazer um sorteio e eu vou sortear aqui para vocês um tratamento. E esse tratamento vai mudar a vida de vocês, sim, do mesmo jeito que mudou a do Gilberto e a de muitas outras pessoas. Alguém gostaria de me perguntar alguma coisa? Como é essa sessão? De terapia? Como que ela inicia? Eu achei super interessante as explanações que você fez. Obrigado. As sessões funcionam da seguinte maneira. A primeira coisa é uma consulta para eu saber o que você tem. Eu não sou médico, então eu não dou diagnóstico. Normalmente as minhas clientes elas já chegam e me falam, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho alguma fobia e assim por diante. Então eu faço a consulta, explico exatamente o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia nessa consulta. E a sessão é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou contar para vocês mais ou menos qual é a sensação do tal do transe hipnótico, e vocês vão ver que não tem nada de especial. Eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos. Por favor, todo mundo fecha os olhos. Esse é o estágio 1 do transe hipnótico. E não tem nada demais, não tem nada de diferente. Vocês podem abrir os olhos, esse é o estágio 1. A sensação do transe hipnótico é muito simples. Todos, eu acredito que têm televisão em casa, é difícil alguém que não tenha. Vamos imaginar que ontem à noite ou antes de ontem, não importa, vocês estavam vendo um filme. Vocês liguem um filme na sua casa, seja Netflix, seja o Disney Plus, não interessa. Vocês vão ver um filme, 11h30 da noite, super tarde. E aí vocês começam a ver o filme. Aí o filme decorre e vocês têm aquele soninho, começa a bater o sono, começa a bater a vontade de dormir, mas vocês estão firmes lá, porque o filme está muito empolgante, vocês estão gostando, vocês estão querendo saber o que vai acontecer no final do filme. E aí o tempo vai passando e vocês começam a pescar, né? Aquela sensação de fechar o olho, e de repente vocês fecham o olho. E vocês fecham o olho com o controle remoto na mão, né? Muita gente faz isso. Meu pai fazia, ele ficava com o controle remoto na mão e dormia. Aí vocês fecham o olho. O que está falando lá no filme? Vocês estão ouvindo tudo e vocês estão seguindo a cena na sua cabeça. Vocês sabem que vocês estão no quarto, vocês sabem que o controle remoto está na mão de vocês, vocês sabem que a luz tal está acesa, vocês sabem de tudo o que está acontecendo, mas vocês estão fisicamente relaxados. Isso é a sensação do transe hipnótico. Saber de tudo o que está acontecendo à sua volta, porém, um estado de relaxamento físico quase total, vamos dizer assim. E aí a sessão é muito simples. Eu falei para vocês que eu uso a técnica da hipnose. Como que eu faço isso? Eu uso a técnica da hipnose para acessar o subconsciente das pessoas. Lá estão as memórias a longo prazo, as memórias causadoras do problema. Então eu vou usar
a técnica, eu vou acessar o subconsciente da pessoa falando, é uma conversa. Não tem nada de especial, não tem nada de muito diferente nisso. Entendeu? Eu vou conversando e a pessoa vai me respondendo coisas. Vai me respondendo até a gente chegar na causadora do problema. Chegou na causadora do problema, naquela memória, naquele trauma, naquele dia. Eu não sei o que aconteceu, mas a pessoa vai me falando. E aí sim, a partir disso, eu faço uma ressignificação da memória. O subconsciente ele também tem uma característica muito marcante, ele não distingue real de imaginário. Por isso que tem muitas pessoas que acham ou que ficam pensando em uma tragédia iminente. E aí a pessoa fica achando que realmente aquilo vai acontecer. Mas não vai acontecer. Por quê? Não sei, o subconsciente não consegue distinguir isso. E essa é mais ou menos a sessão. A sessão dura em torno de 2 horas a 2 horas e meia. A pessoa fica sob o tal do transe hipnótico 1 hora, 1h15, 1h30, mais ou menos, de conversa. E aí acabou. A pessoa abre os olhos e a pessoa resolvendo o problema dela, tratando a causa, o problema vai desaparecer. E a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, a vida nova dela, como se normal fosse, sem esse problema. É mais ou menos assim que é a mecânica da sessão. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A pessoa não esquece de nada. A pessoa está lá consciente e ela não vai esquecer de nada. A principal técnica que existe para isso é a técnica da regressão. É assim que a gente consegue voltar ao passado da pessoa. Por exemplo, a gente sabe que a gente teve, ou não, muitas pessoas não tiveram, mas eu tive uma festa de aniversário de 3 anos. Mas eu não lembro dessa festa de aniversário. Mesmo vendo fotos, provavelmente eu não vou lembrar. Mas como as memórias a longo prazo estão no subconsciente, a sessão do subconsciente eu consigo fazer a pessoa voltar neste dia. Lembrar do dia, descrever o dia. Eu consigo fazer a pessoa saber a roupa que ela estava usando, o gosto que tinha o bolo de aniversário e assim por diante. Ela vai reviver a memória. Ela vai voltar ao passado, vai dar uma volta ao passado. No evento causador deste trauma, do que causou a primeira gota no copo d'água dela. É isso. Não, a pessoa não sai do ar, ela não esquece nada, ela não dorme, não acorda. É porque não dormiu. Ela não vai para lugar nenhum, então ela também não volta de lugar nenhum. A pessoa simplesmente abre os olhos. Não funciona desse jeito. Como eu falei que o subconsciente ele não distingue real de imaginário, então vamos supor que sim haja um trauma. Eu já peguei uma cliente, eu não sei por que eu não coloquei o depoimento dela aqui, ou eu coloquei, não coloquei. Ela foi abusada quando ela era criança. Ela foi abusada com 3 anos de idade, pelo tio. Então, quando eu fiz com que ela voltasse a este dia, na verdade não sou eu que faço voltar, é o subconsciente que leva a determinada memória. Eu só falo para a pessoa que ela vai voltar e o subconsciente traz esta memória para ela, que é a memória causadora. No caso dela, foi a memória inicial causadora da ansiedade dela, do medo, de todo o medo que ela sentia. Então ela voltou a esse dia, não no exato momento do abuso, mas minutos antes. E aí eu vou perguntando o que está acontecendo, onde está. E a pessoa fala, não, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer, eu estou com uma ansiedade muito grande, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E aí eu falo para a pessoa, então, vamos parar por aí. E aí eu faço a ressignificação da memória, ou seja, eu faço com que esse dia nunca tenha acontecido para ela, que essa memória nunca tenha existido para ela. E ao invés dela ter sido abusada pelo tio, ela ficou o dia inteiro vendo TV, brincando com a avó e assim por diante. Então isso, a partir de agora, é o que realmente aconteceu. Porque o subconsciente não faz essa distinção. E fez a ressignificação da memória para ela. Então para ela realmente aconteceu o quê? Ela passou o dia inteiro brincando. Ela passou o dia inteiro brincando com a avó, vendo TV e assim por diante. É mais ou menos assim que funciona. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa?
Pode perguntar. Pode virar doença física, sim. Por exemplo, tem muita gente que, vocês já ouviram falar, a pessoa engole sapo, né? Ou a pessoa não fala, não se expressa do jeito que gostaria de se expressar. Então, ao engolir aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção, pode parar, né, na garganta. Então, tem muita gente que fala, nossa, eu tenho um nó na garganta o tempo inteiro. Tem gente que desenvolve gastrite, refluxo, câncer no estômago e assim por diante. Por quê? Porque ela vive engolindo coisas. E tudo aquilo que ela engole faz mal, tudo aquilo que ela engole é ruim. E vai lá para dentro. Mas tem um motivo dela engolir, faz parte da programação dela. Dela não falar. Eu não sei, talvez o pai falava, não fala isso, não faça aquilo, não responda para os mais velhos, não responda para os adultos e assim por diante. Então fez parte da programação dela não responder. Muito antigamente falava que a pessoa tinha que sofrer calada, a mulher não podia se expressar e assim por diante, não era? Não tinha umas coisas assim que falavam? Então, era muito comum também. E a pessoa vai só engolindo e vai fazendo mal. Homem não pode chorar, então vai guardando o choro depois pode virar uma gagueira. Então, e aí a pessoa não chora, a pessoa não se expressa, e aí daí ela vira assim, como é que fala? Pode desenvolver agressividade, mas ela pode ser inexpressiva, ela pode não conseguir expressar as emoções dela. Isso pode atrapalhar o casamento, por exemplo. Não sabe, é vamos dizer, um morto-vivo sentimental. E assim por diante. Pode ser. E aí nessa regressão que você faz para tratamento, você sempre consegue chegar no ponto do problema da pessoa? Sempre chega no ponto da pessoa. O subconsciente sempre vai levar na memória causadora 1, que chama assim, inicial. Sempre vai chegar nessa memória, não tem como não chegar. Pode falar. Quantas sessões são necessárias? Cada situação ou é por paciente? É assim, é por pessoa e cada pessoa tem assim... O tratamento que eu faço é personalizado. Porém, eu ofereço de 3 a 6 sessões. Normalmente, 80% das pessoas resolvem na primeira sessão. Tá? É muito difícil não resolver. A segunda sessão geralmente é uma sessão investigatória para ver se ainda está com algum problema, se ainda continua, se ainda persiste. Tá? E daí na terceira sessão eu uso outra técnica, eu faço outra coisa, por exemplo, o dia feliz, a felicidade suprema, a prosperidade financeira e assim por diante. É mais ou menos assim. Então depende do caso. Um dos maiores problemas para o tratamento é o tal do ganho secundário. O ganho secundário ele obsta ao tratamento. Isso é muito comum em pessoas que têm depressão. Então, a pessoa que tem depressão, ela tem depressão muitas vezes para chamar a atenção ou alguma coisa muito parecida com isso. E aí ela não quer tratar a depressão, porque se ela tratar, ela perde a atenção da família. Então, por exemplo, eu estou sempre triste, eu estou sempre de bode, eu estou sempre assim, daí o marido, a esposa, os filhos, os pais, não fique desse jeito, vamos levar você passear, vamos fazer comida especial, vamos tratar você melhor e assim por diante. Então, se ela tratar e tirar essa depressão, ela não tem mais atenção da família, por exemplo. Né? Funciona mais ou menos assim. Então, teoricamente, tem que tratar primeiro o ganho secundário para depois tratar a depressão. É desse jeito. Mais alguma pergunta? E se a pessoa acha que ela tem mais de um problema, cada problema é tratado em cada sessão, é isso? Um problema, na verdade, não necessariamente. Às vezes precisa de 1 ou 2 sessões para tratar o mesmo problema. Mas, dependendo da pessoa, ela trata um problema por sessão, sim. Consegue tratar. Se tiver 2, 3 problemas, ele trata numa sessão um problema, na outra outro e assim por diante. Porém, existem os problemas secundários. Então, por exemplo, a pessoa está com os sintomas da ansiedade. Então, vamos dizer que vamos tratar a ansiedade e a pessoa vem e fala, eu também tenho síndrome do pânico. Se a síndrome do pânico estiver ligada à ansiedade, for um secundário, tratando a ansiedade, a síndrome do pânico vai desaparecer instantaneamente. É assim que funciona. E é um tratamento definitivo, sem remédios.
e sem conversa mole, não tem conversa. Não é que nem no psiquiatra, psicólogo, que a pessoa fica indo várias sessões, anos para conversar e não resolve e continua tratando. Não, aqui comigo é uma coisa bem mais rápida. Então, se agora não tiver mais perguntas, eu vou fazer o sorteio, eu vou sortear um tratamento completo. Um problema, um tratamento. Deixa eu ver onde é que está a lista, só um instantinho, por favor. A Mariana vai trazer para mim. Todos colocaram o nome na lista? Eu vou usar um tal de um app sorteador, tá? Só um instantinho, pode perguntar. É um app, porque agora essas coisas modernas são assim, né? Antigamente era uma bolinha que sorteava igual bingo, depois tinha um saquinho que colocavam todos os nomes, agora tem um app sorteador, né? Muito mais moderno assim, né? Então um monte de gente já deve... Quem tem os sintomas da ansiedade, vocês vão me contando o que vocês estão sentindo aí, né? Tá todo mundo sentindo alguma coisa, então vocês vão me falando, porque assim, a hipnoterapia ela vai atrás dos seus sintomas, né? Das emoções que a pessoa sente, das sensações causadas, né? Pela, digamos, ansiedade. Então, sabendo quais são os sintomas, eu consigo tratar a pessoa. É desse jeito que funciona. Então, vamos lá. Quantos números sortear? 1... Concluído, sortear. Número 15. Vamos ver quem é o número 15. Ó, número 15. Se a gente enxergasse, né? Mas é o número 15, tá? Eu vou falar para o Anderson olhar aqui, ó. Que número que é, Anderson? É o número 15 mesmo, tá? Número 15, Beatriz Guirello. Ah, lá temos a ganhadora aqui. Parabéns. Você sofre com ansiedade? Sim. Já estava sentindo a palpitação, a taquicardia, né, que eu tinha colocado ali. Então, parabéns. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu vou te dar o meu cartão, vou pegar o seu telefone e aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar a sua consulta, tá bom? Maravilha. Então, eu gostaria de agradecer a todos a presença. Vocês me desculpem alguma coisa, que nem eu falei, eu não sou palestrante, eu sou hipnoterapeuta, né? E eu trato a causa do seu problema. E a hipnoterapia trata muitas coisas, não só ansiedade, nem emagrecimento, mas tantas outras coisas. Dizem que até miopia. Eu não sei, eu nunca peguei ninguém míope para tratar, tá bom? Mas sim, obrigado pela presença.